Foi consultado o extrato do FGTS e levou um susto porque ele está zerado ou foi pago a menos? Fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te explicar como resolver esse problema. O assunto de hoje é o FGTS, que significa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O FGTS foi criado em 1966 e hoje é considerado um direito fundamental do trabalhador. Ele é assegurado pela nossa Constituição Federal e também pela lei específica do FGTS. O FGTS deve ser pago a todo trabalhador que presta serviços a uma empresa por meio de um contrato formal de emprego, independente se o contrato é temporário, que é aqueles que têm uma data certa para acabar, ou com prazo indeterminado, que não tem data certa. Esse direito também se aplica aos trabalhadores rurais, aos atletas profissionais e aos empregados domésticos. Só não tem direito a receber o FGTS os trabalhadores autônomos, os trabalhadores eventuais, que são os famosos bicos, e os servidores públicos, porque eles têm uma lei específica para isso. De acordo com a lei, o FGTS deve ser pago até o dia 7 de cada mês e deve ser recolhido na proporção de 8% da remuneração do empregado. Lá no seu olerite ou contra-cheque, como você preferir, geralmente tem essa informação sobre o FGTS. Além do valor do salário, dos descontos, dos benefícios, lá no finalzinho da folha você vai ver a base de cálculo do FGTS, que foi o valor que eles usaram para fazer o cálculo dos 8%, e o valor do FGTS daquele mês. Aí fica bem mais fácil você conferir quanto a empresa tinha que depositar para você naquele mês. Uma informação bem importante é que o FGTS não é descontado do funcionário, tá? Muita gente acha e pensa que é dessa forma, mas não. O FGTS é uma obrigação exclusiva do empregador e ele paga não tendo nenhum prejuízo para o funcionário. O FGTS existe como uma espécie de poupança feita para o empregado e esse valor pode ser sacado em algumas situações específicas que foram determinadas por lei, como por exemplo, a dispensa sem justa causa, a amortização de contrato de financiamento, alguns tipos de doenças, saque aniversário, entre outros exemplos. Na hipótese mais comum, que é quando o empregado é dispensado sem justa causa, além do FGTS, o empregado também tem direito a receber da empresa a multa de 40%. Esse 40% é calculado sobre todos os meses que já foram depositados do FGTS e serve como uma espécie de indenização para o empregado que foi dispensado assim do nada e tomou um susto com essa notícia, né? Mas tá, e o que acontece quando eu descubro que a empresa não está depositando o meu FGTS? Bom, a lei te dá algumas opções. Primeiro de tudo, eu te oriento a verificar quanto tempo faz que a empresa não vem recolhendo o teu FGTS. Se for pouco tempo, coisa de 1 mês, 2, eu sugiro que você busque a forma mais rápida de resolver, que é procurando a empresa ou o responsável pelo setor de RH e converse com a pessoa. Fale que você tem conhecimento de que não foi depositado e se eles têm alguma previsão, se vocês podem fazer um acordo para deixar isso em dia. Óbvio que daí você vai precisar contar com a boa vontade da empresa nesses casos. Mas se não for esse o caso, a outra opção que você tem é entrar com uma ação trabalhista. Nessa ação trabalhista, você pode requerer todos os meses do FGTS que não foram pagos devidamente atualizados para que você não tenha nenhum prejuízo. Importante, essa ação você pode dar entrada mesmo que você esteja trabalhando lá na empresa, tá? Não precisa pedir a conta nem esperar o contrato acabar para poder pedir esses pagamentos. Uma outra questão é que, além de pedir o depósito do FGTS na empresa, com essa ação trabalhista você também pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, que nada mais é que uma espécie de justa causa invertida para a empresa. E por que pode ser considerado uma justa causa para a empresa? Bom, como a gente acabou de ver, o FGTS é considerado um direito fundamental do empregado. Então, quando a empresa te contrata, ela já está assumindo essa responsabilidade. E quando a empresa passa a descumprir com essa responsabilidade que ela assumiu, a gente pode identificar que ela está descumprindo o contrato. E o descumprimento das obrigações do contrato é vedado pela CLT, por isso é considerado uma falta grave da empresa. E o que significa exatamente a rescisão indireta? A rescisão indireta do contrato de trabalho é o direito que a lei dá para o empregado de não querer trabalhar numa empresa que não está cumprindo com as suas obrigações. Afinal de contas, a sua parte você está cumprindo, quando a empresa deixa de cumprir a dela, a relação fica muito desigual. Então, se o juiz entender que a empresa realmente vacilou nesse ponto aí e te der a rescisão indireta do contrato de trabalho, a empresa vai ser obrigada a encerrar o contrato de trabalho com você, pagar todo o FGTS que ela não pagou, além da multa dos 40% e todas as verbas rescisórias normais, como se você
você estivesse sendo dispensado pela empresa, como aviso prévio e a liberação das guias do seguro-desemprego, por exemplo. Além de tudo isso, o empregado ainda pode pedir nessa ação trabalhista uma indenização por danos morais. Isso porque geralmente, quando você descobre que não está sendo depositado no FGTS, é a hora que você mais precisava dele, seja para quitar uma conta, para amortizar seu financiamento, e daí você se coloca numa situação complicada, né? Tá, mas e se eu descobrir só depois que eu fui mandado embora que o meu FGTS não foi pago corretamente? Como que faz? Bom, aí você já não pode dar a justa causa para a empresa porque seu contrato já foi encerrado, mas isso não impede que você entre na justiça com uma ação também para cobrar todos os meses que não foram pagos corretamente e também indenização por dano moral, se você achar que é o caso. Resumindo, não recolher o FGTS pode dar uma dor de cabeça bem grande para a empresa. Por isso que é muito importante manter essa obrigação em dia ou então, no máximo, deixar tudo certinho até a rescisão do empregado. Lembrando que um prazo normal para você entrar com uma ação trabalhista é de 2 anos contados da data da rescisão do contrato. Mas se você for cobrar somente o FGTS, esse prazo sobe para 5 anos. Por hoje é isso, eu fico por aqui, um beijo e até! Encostei no microfone, porque não podia ficar sem encostar no microfone no momento, né? Desculpa aí, edição.